Fala aí, meu amigo, muito bem-vindo mais uma vez ao meu podcast. Eu tenho um assunto muito importante para você que é jovem, na verdade, para você que é adolescente, adulto, idoso, que quer marcar a sociedade. Eu quero falar hoje sobre uma tensão importante que encontramos no ministério ou no evangelho, que é a tensão entre a graça e a verdade. A verdade declarada, proferida, sem amor, muitas vezes pode machucar. Já a graça, ela é ensinada sem verdade, ela engana. E o nosso papel como igreja de Jesus é sermos então posicionados de acordo com graça e verdade. Olha que interessante a palavra que sempre traz verdade absoluta. João 1,14. Aquele que é a palavra, João aqui está falando sobre Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É importante entender que Jesus ele não era 50% graça e 50% verdade. Não, 100% graça e 100% verdade. E isso deve ser então um marco para os nossos ministérios. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 27, versículo 14, anote isso, medite depois, um provérbio muito importante. Quem bendiz o seu próximo em alta voz, logo pela manhã, como maldição lhe será contado. Outras versões vão dizer o seguinte: a bênção contada aos gritos pela manhã soa como maldição. Em outras palavras, o conteúdo, sim, é importante, mas tão importante quanto o conteúdo é a maneira que o conteúdo é entregue. A palavra diz que a bênção ou um conteúdo abençoador dado aos gritos pela manhã soa como maldição. Em outras palavras, esse carteiro tinha uma mensagem boa, mas ela não foi entregue da maneira que deveria. Nós temos, como igreja, a melhor mensagem da história e precisamos saber apresentá-la como ela merece. E para mim, um dos maiores exemplos disso, dessa tensão entre graça e em verdade, é o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que marcou tanto missões, plantações de igrejas, cidades na antiga era, deixa para a gente um excelente exemplo de graça e verdade lá em Atos capítulo 17. Vem comigo então para Atos capítulo 17. Essa aqui é a meditação que a gente vai gastar mais tempo no podcast de hoje. Atos 17, 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então, aqui Paulo está em Atenas, o centro político, cultural, filosófico da Grécia. E enquanto ele está nessa cidade importante, ele se depara com muita idolatria. E não é que ele fica um pouco incomodado, que ele fica um pouco chateado, que ele sente um certo desconforto. Não, ele fica profundamente indignado. É isso que diz a versão NVI. Outras versões dizem que ele ficou muito indignado ao ver a idolatria daquela cidade. Ou seja, ele fica perturbado, ele está inconformado, ele tem uma voz, ele tem uma mensagem, ele tem uma revelação clara que só existe um Deus nos céus e na terra, mas a realidade de Atenas não era aquela. Ele está perturbado. Perturbado nós ficamos, obviamente, quando vemos na sociedade, talvez na tua família, na tua cidade, na tua nação, na tua igreja, na tua vida pessoal, elementos que não estão de acordo com a planta, com o desejo celestial. Lembre-se da oração ensinada por Cristo, quando ele diz: venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra
como é no céu. Crente de verdade tem que clamar pela vontade de Deus sendo feita na terra. E agora Paulo está em Atenas, inconformado, perturbado, injuriado com a idolatria. A verdade que brotava do coração de Paulo gerava um desconforto com aquilo que ele presenciava. Você que é universitário, você que é aluno em uma escola, você que está no mercado de trabalho, temos que ficar indignados com aquilo que não está alinhado com o padrão dessa terra. Existem diversas mazelas que ferem o coração de Deus. E Paulo ficou indignado. Agora a pergunta é: o que é que você faz com essa indignação? Ou como que você consegue fazer a digestão dela? Porque existem crentes que simplesmente reagem de forma violenta porque não conseguem processar com o Espírito Santo e entender qual que é a melhor maneira de transformar aquela situação em uma oportunidade de expor Cristo. Nós vemos então no verso 17: por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal da cidade, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Então Paulo ele sente essa indignação, mas ele canaliza essa indignação para conexão e não agressão, não repulsa, não isolamento. Vamos aqui fechar dentro da igreja e fazer aqui um mundo gospel. Não, muito pelo contrário. Ele procura conectar com o ouvinte. Ele não explode, ele converte indignação em diálogo. Olha que coisa linda. Ele converteu aquele profundo zelo e aquele incômodo espiritual com um diálogo. Irado com o pecado, mas compassivo com o pecador. Essa é a vida de Paulo. E aí a gente olha então para o versículo 22. Aqui é Paulo pregando no Areópago, um centro filosófico, político, cultural daquele tempo. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, eu vejo em todos os sentidos que vocês são muito religiosos. Ou seja, aquela indignação no coração dele é traduzida através de uma conexão. Ele começa o discurso dele reconhecendo, estendendo a mão. Ele não está atacando, ele honra o povo, ele está tentando a conexão coração com coração, antes de confrontar o pecado. Verso 23, pois andando pela cidade, olha a maestria da comunicação de Paulo. Andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecer é exatamente o que eu lhes anuncio. O que a gente vê aqui? Missiologia pura. Ele não derrubou a ponte, ele construiu uma ponte para acessar o coração daquele povo. E ele começa a proclamar, a pregar Cristo. Verso 24, ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que ele é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. Verso 27, seu propósito era que as nações buscassem a Deus, tateando, talvez viessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas. Olha aqui, citando a filosofia grega, alguns de seus próprios poetas falaram isso. Somos descendência dele, e por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é o homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Meu irmão, Paulo começa de um altar ao Deus desconhecido para falar da ressurreição de Cristo, juízo divino,
arrependimento de pecados, adoração ao Deus verdadeiro, destruição da idolatria. Você consegue entender a capacidade de comunicação desse apóstolo? Verso 32. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Não é todo mundo que tem que aceitar a tua pregação. O teu compromisso não é com a aceitação, é com a proclamação da verdade. Alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais acerca disso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Eles acreditaram, depositaram fé no evangelho. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho, e uma mulher chamada Dâmaris, e alguns outros. Então, 4 movimentos importantes para que possamos caminhar nessa tensão de graça e verdade. O primeiro, observar antes de falar. Ele não chega impondo. Ele observa, ele fica indignado, ele olha para a cultura local, ele percebe no altar ao Deus desconhecido uma oportunidade para falar do Senhor, da salvação, da idolatria, de nós sermos todos descendência de Deus, do juízo divino, da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ele observa atentamente antes de falar. 2, ele conecta com o coração do povo. Conecte-se com o coração daquele que você prega. A palavra diz que Jesus ele era movido de íntima compaixão. Antes de multiplicar pães e peixes, Jesus viu a multidão, observou e depois foi movido de íntima compaixão. Ame o povo que você proclama. Busque do Senhor Deus, me dá um coração pelos meus amigos aqui nesse trabalho. Me dá o teu coração por essa universidade. Me dá o teu coração pelo meu vizinho. Isso é importante. 3, apresenta o evangelho com clareza. Aqui, meu irmão, não tem maquiagem. Aqui não é diluir o evangelho para fazê-lo mais atraente. Isso aqui nunca foi a pregação de Paulo. Apresente com clareza. Fale a verdade. Pregue o evangelho. Arrependimento, justiça divina, ressurreição, juízo eterno, céu, inferno. Você vê que diversas vezes Jesus falou de inferno na Bíblia. Qual que foi a última pregação, a última vez que você falou de inferno para aquele que não conhece a Cristo? É importante. Ele apresentou o evangelho com clareza. E por último, uma chamada para decisão. Uns riram, outros creram. É importante não apenas informar, mas convidar aqueles que te ouvem para a transformação. A minha oração é que Deus venha nos levantar aqui em Portugal, no Brasil, nas nações, com uma geração que ama a verdade, que não vai de forma alguma maquiar o evangelho, que vai proclamar a verdade, mas com graça, com amor, com empatia, com compaixão, com olho no olho. Que Deus nos ajude na missão de discipular pessoas e nações com a verdade e com o coração do Senhor. Assim como Jesus disse a Pedro: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez um dos grandes reflexos do meu amor por Cristo seja a maneira que eu cuido daqueles que Ele ama. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo episódio. Lembre-se de mandar esse conteúdo para os teus amigos, para a tua liderança, para a tua equipe. Até a próxima.